Bem, aproveitem qualquer dúvida. No final a gente abre para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, no final é só vir aqui perguntar e a gente vai batendo um papo. Boa noite, qualquer coisa, estamos aí. Fábio? Boa noite a todos. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer o convite do Bruno, do Asgard Pub, para poder falar um pouquinho de cerveja para vocês. Eu sou o Fábio Andreoli, do A Improso de Empório, uma empresa que cuida de serviços cervejeiros, né? Então a gente acredita que a informação é o principal caminho para a gente começar a descobrir esse mundo maravilhoso da cerveja no Brasil, né? E isso que vamos fazer aqui hoje é o estopim disso tudo, né? O caminho principal, falar direto com vocês. Hoje o Bruno fez uma promoção de cervejas belgas e por isso eu vou falar um pouquinho delas. Dentro das escolas clássicas, a belga está entre as 4 principais: alemã, República Tcheca, Inglaterra e belga. A Bélgica tem per capitamente a maior quantidade de cervejarias, né, do mundo. São mais de 1000 cervejarias naquele pequenininho pedaço de terra lá na Europa, né? Então, assim, a gente costuma falar que a Alemanha é o país da cerveja, sim, mas a Bélgica é o paraíso da cerveja. O estilo e as características, em função de ser uma cerveja que permite uma quantidade de temperos, de levedura bem diferente das outras escolas, né? Então você tem, mesmo usando levedura ale, que é um tipo de fermento que as inglesas usam, que as Weissbiers usam, alemãs, a gente tem sabores e características dessas leveduras diferentes. Falando de Witbiers, cervejas que vão coentro, vão limão, que vão laranja, refrescantes, que são cervejas bem populares, porém com um certo cuidado de tempero, que é uma característica belga. Falando um pouquinho da história das cervejas belgas, eu vou dividir aqui em 3 ou 4 grupos principais. Um deles é a cerveja de fermentação espontânea. Como eu estava falando de levedura agora para vocês, essas cervejas de fermentação espontânea são cervejas que fermentam em tanque aberto. Então o que acontece? Eles não utilizam o controle biológico em tanques fechados. São cervejas que têm uma característica mais ácida, muitas vezes levam para um lado meio avinagrado. A gente encontra isso bastante em cervejas de estilo Gueuze, Lambic, né? Quando vocês toparem com isso, tenham certeza, cervejas douradas, com uma cor mais amarelada, pouca carbonatação na maioria das vezes e muitas vezes fruta, né, nesse tipo de cerveja. Atenção, as Fruit Lambics não são cervejas de fruta, e sim cervejas com fruta. O que eles fazem? Pega a base, que é uma cerveja Lambic, adiciona a fruta e aproveita a frutose da própria fruta para terminar a fermentação da cerveja. A Bélgica tem a característica principal, que são os mosteiros. Tem muita confusão nisso, que é abadia, cerveja de abadia e cerveja trapista. Cerveja de abadia é uma cerveja feita com um fundo religioso, dentro de qualquer estrutura religiosa. Cerveja trapista, só existem 9 mosteiros no mundo que fabricam essa cerveja. São cervejas que são feitas, a tradição trapista vem de monges beneditinos, enfim. Dentro dessas 9, 6 estão na Bélgica.
né? Temos aqui Latrap, Holanda, que é um exemplo fora, né? Temos um outro grande exemplo fora também, que é austríaca, que é uma nova cerveja considerada trapista. São cervejas com características bastante ou maltada ou com teor alcoólico alto. Vamos lá, aqui ó, Latrap Quadruple, por exemplo, cerveja com muito malte, teor alcoólico alto, geralmente puxando, sempre que vocês toparem com Quadruple, vocês vão topar com cervejas com ameixa, com aroma de ameixa escura, bastante ameixa escura, um dulçor bem característico, bem presente também nela, pouco lúpulo, isso significa pouco amargor, né? E um teor alcoólico alto. Aqui eu tenho, como eu falei para vocês, um dos mosteiros fora da Bélgica, que é da Áustria, mas que leva o selo trapista também, né? Cervejas, essa também é uma cerveja, vocês podem ver, de coloração escura e que puxa para esse lado da fruta escura, como eu disse. Aproveitando, saindo do lado mosteiro, de abadia e trapista, a gente entra no lado Saison, Bière de Garde, Farmhouse Ale, que são cervejas que na época que não existia a geladeira, o que eles faziam? Saison, sazonal, era isso mesmo, fabricavam a cerveja numa época que ela era propícia para fermentação, entrando no inverno ela podia ficar maturando no gelo, né? São cervejas que têm característica leve, bem presente o malte, um pouco de cítrico dela e uma característica de espuma baixa, né? Vamos entrar nas famosas Tripel, Double, Blonde. Atenção, Tripel não significa 3 maltes, não significa o triplo de malte ou o triplo de qualquer ingrediente. É um estilo de cerveja que veio de dentro de um mosteiro, né, que foi criado lá dentro, e sim, ele apresenta uma característica um pouco maior, principalmente de teor alcoólico, tá? Um grande exemplo aqui, Latrap, uma das principais referências do estilo, tá? A gente é uma cerveja clara e que você encontra teor alcoólico alto, cítrica, bastante laranja, é a principal característica da Tripel. Colocou no nariz, sentiu laranja, pode ter certeza, você tem grandes chances de estar com uma Tripel na sua taça, tá? Teor alcoólico alto, laranja e alta carbonatação, né, que acaba até tornando ela um pouco mais refrescante. Double. A Double é uma cerveja, o teor alcoólico também é alto, só que tem uma diferença da Tripel, o estilo, 7. Você tem o estilo da Tripel, a diferença da Tripel aqui é que você tem uma presença de malte, e significa de dulçor, um pouco maior do que a Tripel. Você não tem tanto aquela característica da laranja que eu citei antes, né? E você tem uma Quadruple. O que a gente pode falar disso é assim, não podemos levar como regra, tá? Mas você pode pegar uma Quadruple e ligar ela à Double, tá? A Double, ela é uma Quadruple um pouco menos, com um pouco mais rala, não no sentido de leve, de fraca, não, um pouco mais leve do que a Quadruple, mas mantendo as principais características com menos intensidade. E a Triple para Blonde, da mesma forma. A gente tem a Lacor, que aliás, eu vi em alguma mesa, que ela tem um copo, uma taça, diríamos que é, no mínimo curiosa, né? Servida, tem um motivo, que é um chifre, né? Que
ela proporciona o quê? O fundo sendo redondo, o mesmo princípio da champanhe, tá? Você permitir que a carbonatação rode, suba, desprenda todo o aroma, fino embaixo, largo em cima, para você poder sentir o quanto antes o aroma que ela tem para soltar. A gente tem um pouquinho de uma cerveja que não é belga, de uma cervejaria que não é belga, porém ela é uma das principais referências de estilo belga também, né? A Urtel. Uma quadruple fantástica, muito bem feita, porém tem a irmã dela, que é a Ruppert, temos, né? Que começa a brincadeira. Aí a gente começa a brincar. A gente começa a falar de uma cerveja com as características belga, refrescante, blonde, mas Ruppert, o nome já diz, lúpulo. Começamos a ter um picante característico das cervejas inglesas e cervejas americanas. Uma dica: sempre olhe o teor alcoólico da cerveja que você coloca no seu copo. Por quê? Ela está ligada diretamente à temperatura que você vai tomar e que você vai tirar a melhor sensação sensorial da cerveja, tá? Então, assim, a dica que eu dou teor alcoólico, por exemplo, 7, a partir de 5 graus até 9 graus, sempre 2 graus para baixo e 2 graus para cima. É onde você vai tirar a melhor experiência sensorial da sua cerveja, de qualquer estilo, não só belga, mas principalmente das belgas, porque a parte sensorial, principalmente aroma dela, é o principal para você desfrutar de uma belga fantástica. Outra dica para finalizar, em harmonização: a belga, principalmente as blondes e as tripés, são cervejas de coringa, de fácil harmonização, tá? Vitibirras, Saison, são cervejas, vão muito bem com frutos do mar, praia. Agora que nós estamos chegando aí no verão, que você consegue ter uma harmonização bem legal, até pelo cítrico dela, enfim. Bom, espero que vocês aproveitem. Temos excelentes rótulos aí para a gente degustar. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, pode levantar a mão. Se não tiver, quiser fazer depois, eu estou por aqui, vou ficar um tempo aí ainda. Pode vir falar com a gente está à disposição. Boa noite, obrigado, gente. Qualquer coisa é só me procurar, estou por aqui. Valeu.